Bom dia, bom dia, bom dia. A alma generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Com estas palavras, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Vamos começar a leitura da nossa Bíblia de hoje. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ser ruim é você mesmo. Então, se seus dias estão sendo ruins, se você não está tendo bons resultados, procure esvaziar a sua mente, procure limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, tirar toda a sujeira e toda a escuridão da sua mente e colocar na sua mente somente a luz divina, somente a luz de Deus. Pois quanto mais você adquire sabedoria, quanto mais você adquire paz espiritual, quanto mais você adquire a sabedoria de Deus, mais sua mente se expande, as trevas vão saindo, a escuridão vai saindo, a sujeira vai saindo e a luz de Deus vai se expandindo na sua mente, dentro de você. E é assim que nós devemos tocar a nossa vida, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e sempre seguir as leis de Deus, as diretrizes e os mandamentos de Deus. Pois se assim nós o fizer, certamente iremos alcançar todos os nossos objetivos e certamente vamos atingir o nosso propósito de vida. Você já descobriu qual é a sua terra prometida? Você já descobriu qual é o seu propósito de vida? Se você assim ainda não fez, com certeza sua vida não está muito boa e com certeza você deve ter algum tipo de sofrimento, algum tipo de problema na sua vida. Então procure sempre descobrir qual que é o seu propósito de vida, o que você veio fazer, qual que é a sua missão aqui nesta terra. Então, assim vamos começar a nossa leitura de hoje. Vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 18 do livro de Josué. Mais uma leitura de muita sabedoria e conhecimento para você, muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo e não precisam aprender nada. A nossa vida é um eterno aprendizado, a nossa vida é uma eterna evolução. Estamos caminhando, fazendo a nossa jornada de volta para a nossa casa. Você sabe o que significa isso? Você entende o que isso quer dizer? Então, meus parabéns, você está no caminho certo. Então vamos fazer a leitura de hoje, mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre a missão de Deus, sempre a palavra de Deus para mais e mais pessoas, levando sempre uma palavra de motivação, de paz espiritual, de riqueza, sabedoria e vida plena para todas as pessoas, ok? Então bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para que a gente possa levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas seu like, aquela mãozinha positiva aí para nos ajudar aqui a levar a palavra de Deus, ok? Então vamos aqui começar e antes vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida, a palavra de Deus vivo. E vamos abrir aqui a Bíblia no sexto livro da Bíblia. A Bíblia, para quem não sabe, é formada por 66 livros e nosso trabalho aqui é sempre ler e comentar livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Já fizemos a leitura dos capítulos anteriores, então se você quiser assistir aos demais vídeos, basta você acessar aí a nossa playlist chamada Josué, e lá você vai encontrar o material dos
capítulos anteriores para que você possa assisti-los e adquirir mais sabedoria, adquirir mais entendimento, adquirir mais riqueza e conhecimento para melhor você tocar a sua vida, ok? Então recomendo, pois é um material muito bom, perfeito, e vai te ajudar a você tocar o seu dia a dia. Perfeito? Então chegamos no capítulo 18 do livro de Josué, e no capítulo 18, no versículo 1, diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali montaram o tabernáculo da congregação, e a terra estava subjugada diante deles. Então, depois que Israel, juntamente com Josué, depois que os filhos de Israel conquistaram toda ali a terra prometida, então eles se reuniram, toda aquela congregação se reuniu na cidade de Siló. E nesse capítulo vamos continuar ali com a divisão das terras, a terra que foi conquistada, a terra prometida que foi conquistada ali por Israel. Então vamos continuar fazendo aqui a leitura de como foi feita então a divisão das terras entre as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Então depois que eles conquistaram tudo, eles se reuniram ali em Siló para continuar a divisão, para fazer a divisão daquelas terras. Versículo 2: E ali permaneciam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua herança. Então, das 12 tribos, 5 tribos ali já se antecipou, eles já se anteciparam e já reivindicaram as suas possessões de terra, né? Ou seja, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, a tribo de Manassés, a tribo de Efraim e a tribo de Judá. Eles já se anteciparam e já pegaram suas porções de terras. Já aquelas outras 7 tribos, elas ficaram ali, tipo, que esperando que Josué fosse fazer esse trabalho, que Josué fizesse a divisão das terras para elas, perfeito? Então nós vamos aqui descrever qual foi a atitude de Josué em relação a isso. Então as 7 tribos permaneciam sem suas possessões, sem sua parte de terra. Versículo 3: E Josué disse aos filhos de Israel: Quanto tempo vos descuidareis de ir para possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos deu? Então Josué, por ser um homem muito sábio, né? E ele tinha aprendido ali com Moisés como lidar com todas as situações. Ele disse ali para aquele povo, né? Para aquelas tribos: Até quando vocês vão ficar aí sem tomar atitude, vão ficar se descuidando e não vão pegar a possessão, não vão reclamar a possessão de terra que Deus vos deu. Versículo 4: Separai dentre vós 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei, e eles se levantarão e andarão através da terra, e a descreverão segundo a sua herança, e eles retornarão a mim. Então, a atitude de Josué foi qual? Olha, vocês vão separar, né, de cada tribo, aí vocês vão separar 3 homens, e estes homens vão andar pelas terras, né, e vão descrever essas terras, as terras que cada uma das tribos quer para terem como possessão. E depois que eles descrevessem, que eles andassem, por onde eles andassem, aquelas terras ali seriam dadas para eles. E depois que eles andassem pelas terras e descrevessem aquelas terras, então Josué daria aquelas terras para eles. Versículo 5: E eles dividiram em 7, e eles a dividiram em 7 partes. Judá habitara no seu termo meridional, e a casa de José habitará nos seus termos setentrionais. Por quê? Porque já havia sido separadas as terras de Judá e as terras dos filhos de José, no caso Efraim e Manassés. Então, o que sobrou seria dado então para essas 7 tribos. As outras 2 tribos, né, ficaram do outro lado do rio, ou seja, no lado leste ali do rio
agora me foge o nome, ficaram ali do Rio Jordão. Então as 2,5 tribos ficaram ali do outro lado, eles não atravessaram o rio para conquistarem as terras, né? Não conquistar para morarem naquelas terras. Então aquelas 2,5 tribos, meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben e a tribo de Gad, então eles ficaram no lado leste, ficaram na outra margem do Jordão, eles não atravessaram o Jordão. Então, o que sobrou ficou então para ser dividido entre essas 7 tribos que não tomaram atitude, ficaram esperando que Josué resolvesse a situação. Versículo 6: Vós, portanto, descrevereis a terra em 7 partes e traze-me para cá a descrição, a fim de que aqui eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor vosso Deus. Então, aquelas tribos, aqueles 3 representantes de cada tribo iriam andar pelas terras, né, e por onde eles andassem e descrevessem as terras, essas terras seriam dadas para eles. Versículo 7: Porém os levitas não têm qualquer parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua herança. E Gad e Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão, no leste, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então, como eu já disse, Moisés já havia dado a outra margem do Jordão ali para a tribo de Ruben e a tribo de Gad e a meia tribo de Manassés, perfeito? E a meia tribo de Manassés e os levitas, por eles... A herança deles era fazer o trabalho de Deus, transmitirem a palavra de Deus ali para as leis de Deus, para o povo de Israel. Então o trabalho deles era cuidar do serviço sacerdotal, ou seja, a herança deles era cuidarem da parte espiritual ali do povo de Israel. Então eles não tinham ali, era parte nas terras, eles não vão ter herança, perfeito? Versículo 8: E os homens se levantaram e partiram, e Josué incumbiu-os que seguiram, e Josué incumbiu os que seguiram de descreverem a terra, dizendo: Ide e andai através da terra, e retornai a mim, para que aqui eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor em Siló. Então, a ordem que Josué deu foi exatamente essa: andem pela terra, e por onde vocês andar, vocês precisam descrever aquelas terras em livros, né? E eu as darei por posse para vocês, conforme ordem do Senhor. Versículo 9: E os homens partiram e percorreram a terra, e a descreveram por cidades, e em 7 partes, num livro, e retornaram até Josué, ao exército em Siló. Então os homens foram, né, andaram pelas terras e a descreveram por cidades, em 7 partes, num livro, e a retornaram até Josué. Entregaram esse livro para Josué, para que Josué pudesse então proclamar ali a divisão daquelas terras. E Josué lançou sorte por eles em Siló diante do Senhor, e ali Josué dividiu a terra para os filhos de Israel, segundo as suas divisões. Então ali Josué dividiu todas aquelas terras que haviam sobrado entre essas 7 tribos. Versículo 11: E surgiu a sorte dos filhos de Benjamim. Então surgiu a sorte dos filhos de Benjamim. Benjamim, um dos filhos de Jacó. Então era a tribo de Benjamim, segundo as suas famílias. E o termo da sua sorte seguia no meio dos filhos de Judá e dos filhos de José. Versículo 12: E o limite do lado norte era desde o Jordão, e o limite subia até o lado de Jericó, no lado norte, e subia através dos montes, em direção oeste, e as suas saídas ficavam no deserto de Bet-Avém. E o limite do lado norte era desde o Jordão, e o limite subia até o lado de Jericó. Versículo 13: E o limite seguia desde Lã até Luz, para o lado de Luz, que é Betel, na direção sul, e o limite descia até Atarote Adá, próximo ao outeiro, que se situa no lado sul da Baixa Bet-Aron. Versículo 14: E o limite se estendia de Lã e rodeava o canto do mar, em direção sul,
desde o outeiro que se situa diante de Bet-Horon, na direção sul, e as suas saídas estavam em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, uma cidade dos filhos de Judá. Esta era a porção ocidental. Versículo 15: E a porção meridional era desde a extremidade de Kiriat Jearim, e o limite saía no oeste, e seguia até o poço das águas de Neftor. Versículo 16: E o limite descia até o extremo do monte que se situa diante do vale do filho de Inom, e que está no vale dos gigantes no norte, e desceram ao vale de Inom para o lado dos Jebuseus ao sul, e descia a Rogel. Versículo 17: E se estendia desde o norte e seguia até Ensemes, e prosseguia em direção a Gililote, que está no outro lado da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, o filho de Ruben. Versículo 18: E passava em direção ao lado oposto de Arabá, em direção norte, e descia até Arabá. Versículo 19: E o limite passava até o lado de Bet-Ogra, na direção norte, e as saídas do limite ficavam na baía norte do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Este era o termo meridional. Versículo 20: E o Jordão era o seu limite do lado leste. Esta foi a herança dos filhos de Benjamim, pelos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As famílias de Benjamim, da tribo de Benjamim. Benjamim, que era filho de Jacó, o famoso Jacó de Israel, o famoso Israel. Perfeito? Versículo 21. Ora, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó e Bet-Ogra, e o vale de Quezis. Versículo 22. E Bet-Arabá, Zemaim, Zemaraim, e Bet, e Avim, e Parã, e Ofa. Versículo 24. E Quefá-Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, versículo 25. Gibeão, Romá, Beerote. Versículo 26. E Mispa, e Sefira, e Moza. Versículo 27. E Requem, e Irpel, e Tarala. Versículo 28. E Zelá, e Elef, e Jebus, que é Jerusalém, Gibeã, Kiriate, 14 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Nós fizemos a leitura do capítulo 18 do livro de Josué, mais uma leitura de muita sabedoria e conhecimento para você. E você percebeu que depois que eles conquistaram ali a famosa terra prometida, né, que eles entraram na terra que mana leite e mel, então 5 tribos já se adiantaram e já descreveram suas terras, já tomaram por possessão suas terras. 2 tribos do lado de cá do Rio Jordão, ou seja, elas não atravessaram o Rio Jordão, elas preferiram ficar aqui no lado leste, na margem de cá do Rio Jordão, porque ali era lugar bom para a criação de rebanhos, para quem gostava de criar animais, para quem tinha grandes rebanhos, porque a pastagem ali era boa para a criação dos animais. Então foram as tribos de Ruben e a tribo de Gad, e também meia tribo de Manassés, que era um dos filhos de Josué, né? Josué teve, aliás, um dos filhos de José, o famoso José do Egito. José, ele teve 2 filhos homens, né? Efraim e Manassés. E do outro lado, depois que eles conquistaram então a famosa terra prometida, conquistaram tudo, então a tribo de Judá, também a tribo de Efraim,
né? Então eles também requereram, né, sua possessão de terra. Então essas 5 tribos já se anteciparam, não ficaram esperando ali por Josué. Então eles já pegaram ali suas possessões, eles já pegaram suas possessões de terra. As outras 7 tribos, né, que no total são 12 tribos, por quê? Porque entra a tribo de Manassés e a tribo de Efraim e sai a tribo de Levi, porque os levitas eles não vão ter direito à possessão de terras, a heranças, às riquezas. Por quê? Porque a herança deles era fazer o trabalho sacerdotal, era transmitir a palavra de Deus para todo o povo ali de Israel. Então eles não tinham direito a heranças. Então eles cuidavam ali do tabernáculo, da casa do Senhor, cuidavam da limpeza, da manutenção, da administração do tabernáculo, cuidavam de transmitir a palavra de Deus para o povo de Israel, ou seja, eles tinham um trabalho espiritual. Então eles viviam, na verdade, de doações, as doações das outras tribos, as outras 12 tribos. Por que 12 tribos? Porque são os 2 filhos de José que entram aí na contagem. Então a tribo de sai a tribo de Levi e entra as tribos de Manassés e de Efraim. Então essas 7 tribos ficaram ali esperando que Josué fizesse alguma coisa, fizesse o trabalho por eles. E eles não foram em busca das próprias terras, de terem de fazer a divisão, fazer a demarcação de suas terras. Foi preciso que Josué então viesse até eles e fizesse eles fazer esse trabalho. Olha, vocês precisam andar aí pelas terras, vocês precisam descrever as terras e depois trazer essa descrição para mim para que eu possa dá-las a vocês por possessão. E assim Josué fez, e neste capítulo nós fizemos a leitura, né, desta parte das 7 tribos que ficaram esperando Josué tomar alguma atitude, e também da tribo de Benjamim, o filho querido de Jacó, né? O segundo filho que ele teve com Raquel, perfeito? Primeiro ele teve José, que era filho da amada Raquel, e depois ele teve Benjamim, que foi o segundo filho, né? E nós já fizemos a leitura então da história de José, o famoso José do Egito, perfeito? Então essas 7 tribos ficaram esperando por ele. Ele enviou então representantes dessas tribos para que eles demarcassem, andassem pelas terras, descrevessem as terras e trouxessem a descrição para que ele pudesse dar essas terras por possessão, tribo por tribo. Então falamos das 7 tribos que ficaram esperando por Josué e falamos da tribo de Benjamim, que recebeu então a lei de Josué, a sua possessão de terra. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 18 do livro de Josué, mais uma leitura de muita sabedoria e conhecimento e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo e não precisam aprender mais nada. Então para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Lembre-se, toda a riqueza, toda a saúde, toda a alegria, toda a paz espiritual, toda a prosperidade está na sua mente. Somente a sua mente é capaz de criar tudo que você vive, ou seja, a sua mente é que cria tudo aquilo que você vive, perfeito? Então não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook. Se inscreva aí no nosso canal, não paga nada, mas se isto for muito para você, se der muito trabalho para você, então deixa apenas seu like ali, ó, a mãozinha de positivo, agindo assim com certeza você vai trazer, vai nos ajudar a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?